As anotações de hoje serão acerca da criminogênese. Conceito e evolução da criminogênese. Ora, é óbvio que criminogênese está ligado a crime. Crime, vamos buscar inicialmente onde? No Código Penal. Então, vamos partir do direito penal para chegarmos a alguma coisa que nos interessa na criminologia. E aqui, nesse momento, o conceito que nós queremos é exatamente o conceito de crime, que nós vamos buscar no direito penal. Então, digamos assim, do ângulo jurídico formal, pode-se entender como crime um comportamento humano, comportamento esse que pode ser comissivo ou pode ser omissivo, que esteja descrito em lei penal, e que seja esse comportamento contrário ao interesse do Estado. E, é óbvio, realizado de forma livre e consciente por alguém culpável. Esse seria um conceito de crime do ponto de vista, digamos assim, do ângulo jurídico formal. Poderíamos ver o crime do ponto de vista puramente material. E aí conceituaríamos o ilícito como uma violação de um bem juridicamente protegido. Já se nós observarmos esse fenômeno sociologicamente, o entenderemos como uma quebra de uma regra costumeira. Então, o crime seria o quê? Seria uma quebra de regra, uma quebra de uma regra costumeira ou uma regra estabelecida em lei e que, de alguma maneira, causa um incômodo social e, em razão disso, é respondida com uma reprimenda. Já do ponto de vista antropológico, diríamos que o crime vai implicar numa afronta a uma ideia. O crime vai implicar numa afronta a uma ideia dominante. Uma ideia dominante em um determinado grupo social. No caso de uma crença, por exemplo, de uma crença religiosa, política, como exemplos. Tal fenômeno, esse fenômeno criminógeno, o fenômeno criminoso, ele é visto sempre pela criminologia tradicional burguesa, a partir de 3 ângulos, ou observando basicamente 3 ângulos que são fundamentais aí. O delito, o criminoso e a pena. Porém, antes de seguirmos com isso, deveremos aqui lembrar que a concepção do que é ilícito vai variar. Varia de conforme com a ótica do observador. Então, vejamos bem. Se nós considerarmos a ótica da criminologia crítica, por exemplo, entenderemos que o crime ele é um fato social, multifacetado, a ser definido através do seu conteúdo factual e contraditório,
e historicamente condicionado a determinadas circunstâncias. Dito de maneira diferente, né? O crime seria uma realidade normativa estabelecida pelo sistema social, objetivando controle de condutas tidas por deletérias. O crime, portanto, apresenta-se como um fenômeno político. Fenômeno político. E nesse caso, vamos observar que o desviante, que o criminoso, passa a ser aquele que integra um grupo minoritário. Um grupo minoritário induzido a agir em desconformidade com a lei. Observe-se que do front contrário, nós temos o grupo majoritário instrumentalizando o direito e o Estado para criminalizar os comportamentos contrários aos seus interesses. Isso é que tem que ficar bastante claro. Pois bem, a partir disso aqui que nós vimos até agora, significa dizer que esse estudo do fenômeno criminoso, do fenômeno criminógeno, ele não nasceu de hoje. E ele ganha um impulso muito grande, um impulso qualitativo, digamos, a partir do positivismo e da corrente antropológica, dentro do positivismo. É nesse momento, século XIX, estamos falando do século XIX, que ocorre uma importante mudança quanto ao objeto de preocupação da ciência criminal. A perspectiva, nesse momento, passa a ser a do estudo da pesquisa científico-criminal do fenômeno crime e, notadamente, do indivíduo criminoso. Ultrapassa-se aí a preocupação de apenas formular postulados jurídico-penais, como fazia a escola clássica. O positivismo ele vai contribuir para uma nova postura, né? E irradiando, inclusive, o método científico para as demais ciências do conhecimento, inclusive da filosofia e da religião. Nesse contexto, podemos dizer que o positivismo jurídico aclimata o direito aos métodos das ciências naturais, passando a dar especial atenção ao que é concreto, observável, passível de mensuração, de descrição e etc. Digamos que, a partir daí, nasce a busca de relacionar regras constantes que tivessem a capacidade de esclarecer o fenômeno da criminalidade. Significa dizer, a criminalidade passa a ser estudada com sustentação em dados empíricos ofertados pela demonstração experimental de leis naturais supostamente seguras e imutáveis. Ora, o criminoso aqui agora passa a ser objeto de estudo para a descoberta científica das causas que levam alguém a delinquir.
A procura de causas explicativas para o agir criminoso, em oposição às condutas, conforme a lei, vai resultar, por parte do positivismo inicialmente, numa negação do livre-arbítrio. Por quê? Livre-arbítrio que era louvado, pela escola clássica. O positivismo se rebela contra isso, porque o livre-arbítrio não serve para a concepção positivista, porque ele implica em imprevisibilidade, implica em descontrole, e o pensar positivista não se coaduna com a insegurança. Lembrem o refrão, a inscrição existente na bandeira brasileira. A ordem e o progresso, que é exatamente lema positivista. Pois bem, resulta disso considerar que o criminoso é um anormal. Essa é a ideia nascida no positivismo. O criminoso é um anormal. Ora, se o criminoso é um anormal, o pesquisador precisa encontrar-se aparelhado, instrumentalizado, habilitado para selecionar cientificamente os anormais em meio a uma população humana que aparentemente é homogênea ou normal. E segue-se a isso buscar muito longo, século XIX, século XX inteiro, acerca dessa essa busca, pela como o homem age diferentemente dos demais, de forma criminosa, em razão de uma anomalia, seja ela psíquica e etc e tal. Isso veremos em aulas futuras, porque isso vai implicar numa outra ideologia, que é a ideologia da defesa social, que nós veremos em uma nossa próxima nota. Bons estudos e leiam a bibliografia indicada.